Deus abençoe sua vida. Mais 3 capítulos nesse dia da porção da Bíblia. Esse é o nosso alimento diário. Não abra mão disso. Eu não sei você, mas ler a palavra de Deus me faz tão bem. E eu creio que está fazendo bem para você também. Vamos, capítulo 16 de 1 Crônicas, capítulo 16. Davi vai estabelecer o culto em Jerusalém. Isso é muito interessante porque Davi, e aqui nesse capítulo, após trazer a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, para Jerusalém, agora com sucesso, porque ele fez do jeito de Deus, e do jeito de Deus é sucesso. Sempre vai ter sucesso quando fazemos do jeito de Deus. A Bíblia não é apenas para apontar o que Deus quer, mas como que Deus quer, como deve ser feito. Do jeito de Deus sempre vai ter sucesso. Davi aprendeu isso e nós estamos aprendendo isso com Davi. E o que vemos aqui é que a arca é levada para Jerusalém. E Davi, ele vai organizar o culto de adoração ao Senhor. Então, olha, o verso 1 do capítulo 16 começa assim. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Essa tenda que Davi havia preparado vai ser falado na Bíblia como o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi nada mais era do que uma tenda. Lá em Atos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele tem, permita-me usar essa expressão, saudade dessa tenda. Porque ele diz assim, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. E Davi fez uma tenda, pôs a arca no meio, não havia glamour nessa tenda, mas havia algo. E Davi vai fazer o que ninguém havia feito até aquele momento. Davi vai organizar o culto de adoração ao Senhor. Davi vai render graças ao Senhor. Ele vai fazer um salmo de ação de graça. Olha o verso 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf. Quem é Asaf? Nós vamos ver lá nos Salmos. Asaf é um levita. E seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Então Davi pega Asaf e fala, Asaf, olha, vocês vão entoar canções de gratidão ao Senhor. E aí o verso 8, deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busque sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Então ele continua. Eu quero que você leia este salmo de gratidão de Davi. Meu irmão, olha o que Davi está nos ensinando, gratidão. Ele fala, olha, rendei graças ao Senhor. Nós precisamos de ter gratidão, precisamos. E Davi é esse que tem gratidão. Então aqui Davi está nos chamando, Davi não está chamando só a nação de Israel. Davi está chamando a mim e a você. A rendermos graças ao Senhor. A fazer conhecidos os seus feitos. De nos lembrar da importância da adoração e do testemunho bíblico da bondade de Deus. Porque Davi, o que está descrevendo aqui é a bondade de Deus, que pode ser vista na vida de Davi e na vida de toda a nação. Então, capítulo 16, ele nos ensina tanto, 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 tanto. E aí nós vamos para o capítulo 17. Capítulo 17 é a promessa de Deus a Davi. Gente, o capítulo 17 é muito lindo. Porque assim, ó, o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi, faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Eu gosto muito, deixa eu te explicar o capítulo 17, ele fala muito comigo. Davi é esse homem que Deus está honrando, e o salmo de gratidão mostra o quanto Deus foi bom com ele. E quando ele chama Natã, um profeta, e compartilha com Natã o desejo do coração dele,
de construir uma casa para Deus. Natan olha para a vida de Davi e vê como Deus o está abençoando, e Natan diz assim, respondeu Natan, verso 12, faze o que tiverdes em mente, pois Deus está contigo. Então Natan está vendo Deus abençoar Davi em tudo, e ele vê Davi querendo fazer algo que é bom, ele diz, Deus está nisso. E ele fala com Davi, pode ir para cima, Davi, Deus está com você. Aí o verso 3. Naquela mesma noite Deus falou a Natan, vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, não é você que vai construir a casa em que eu vou morar. Mas como Natan havia dito, Natan falou dele mesmo, não de Deus. Pastor, as pessoas podem me entregar uma palavra que não venha de Deus? Pode, e pode falar em nome de Deus. Olha o que Natan diz, faz o que você estiver em mente, Deus é contigo, Davi. Aí Davi olha para toda a sua história, vê Deus abençoando, e ele vai concluir, nesse próximo projeto Deus é comigo. Mas quando eu e vocês somos fiéis a Deus, Deus não permite que a gente entre num projeto enganado. Então Deus chega e fala para Natan, volta lá e fala com Davi. Ele não vai construir essa casa, o filho dele vai. Mas Deus não traz apenas essa notícia para Davi. Deus também agora vai falar dessa aliança que Deus está fazendo com Davi. É a promessa. Olha o verso 16. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Diante do que Deus prometeu, diante do que Deus falou, Davi vai para o tabernáculo, porque não tinha ainda o templo, era o tabernáculo, e ele vai orar. A oração dele é, quem sou eu, ó Senhor Deus, o que é a minha família, para que me trouxesse a esse ponto? Nós já vimos no capítulo 16 que Davi é um cara grato, tem gratidão. Mas aqui Davi está nos ensinando ainda mais que Davi, ele vê não só o que Deus fez, mas o que Deus vai fazer. Ele diz assim, quem sou eu? Ah, como nós deveríamos aprender com este homem. Porque tem pessoas que eles acham que eles são assim, a última Coca-Cola do deserto. Nós não somos. Paulo vai dizer, miserável homem que sou. Nós somos pecadores. O que merecemos é a ira de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus, misericórdia essa que é a razão de não sermos consumidos, nos alcançou. Então o meu coração e o seu coração, diante de tudo que Deus tem feito, tem que ter um coração muito grato. E além dessa gratidão, esse reconhecimento que Davi teve, quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor me trouxesse até esse ponto. Só que Deus estava mostrando para ele, eu te trouxe até esse ponto, mas eu vou fazer mais na sua vida. Deixa eu terminar com o verso 7. Agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar. E não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde essa época, em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu sou o Senhor. Estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, a vida de todos os homens, ela chega ao fim. Se Jesus não voltar, meu irmão, eu e você, a nossa vida vai chegar ao fim. Já parou para pensar nisso? Eu queria terminar dizendo algo para você. Medite nisso. Nossa vida tem prazo de validade. Então, eu preciso saber como eu vou viver essa vida. Lá no livro de Atos, Lucas vai escrever, e Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Então ele descansou. E aqui é Deus fazendo essa promessa para Davi. E Davi olha para a promessa de Deus, e não só para a promessa, mas para tudo que Deus já tinha feito. Ele vai dizer, quem sou eu? Que você possa orar como Davi, que eu possa orar como Davi. Espero que o livro de 1 Crônicas seja te edificando, porque a mim está edificando e muito. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir,
Nós vamos continuar, não terminamos não. Já ia terminar, nós temos o capítulo 18. O bom de gravar é isso aí. Falta o capítulo 18, eu empolguei no capítulo 17. Vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 fala da vitória militares de Davi. Então ele vai listar aqui algumas vitórias de Davi. Todas? Não são todas. Então esse capítulo 18 registra as vitórias militares de Davi sobre diversos povos ao redor de Israel. Então Deus dá a Davi sucesso também nas empleitadas militares. Isso é muito lindo, porque o mesmo Deus que abençoa na construção do templo, na construção da tenda, na arca voltando, na construção do palácio, ele está dando vitórias, e se eu e você permitirmos, Deus vai nos dar vitória em todas as áreas. O que o capítulo 18 nos ensina? Nos ensina que as vitórias de Davi mostram para mim e para você a fidelidade de Deus e o poder de Deus em cumprir as suas promessas. Deus prometeu a Davi, Deus está cumprindo. Eu estive com você e eu estarei com você, Davi. E Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Em todas as suas campanhas, Deus era com ele. Por que ele saiu vitorioso? Porque Deus era com ele. Por que ele teve vitórias? Porque Deus era com ele. O capítulo 18 termina falando dos oficiais de Davi. Ele vai falar, Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. E aí fala de Joabe, Josafá, Zadok, Benaia, homens que foram importantes nessa administração, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Agora sim, chegamos ao final de mais um dia, de mais um momento. 3 capítulos, eu empolguei no capítulo 17, porque eu gosto demais do capítulo 17, mas o capítulo 18 mostra que o mesmo Deus continuou abençoando Davi, agora em todas as campanhas militares. Que esse mesmo Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. E se Deus permitir, amanhã nós vamos estudar mais 3 livros da Bíblia. Deus te abençoe.